Acadêmicos e acadêmicas do Futeclays, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, dessa vez para entrevistar o treinador de futebol Zé Ricardo. Zé Ricardo que tem passagens por Flamengo, Botafogo, Vasco, Fortaleza e mais recentemente Internacional. Daqui a pouquinho o Zé Ricardo, assim que ele enviar a solicitação para a gente, vamos colocar o treinador ao vivo. Agora com o técnico Zé Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Caio. Um grande prazer Tá me estar falando. escutando bem? Estou aí escutando bem. É um grande prazer poder estar falando contigo novamente aí. Prazer todo meu. Eu que agradeço mais uma vez a gente te incomodando aí, né? Tirando um pouco do seu conforto para a gente poder discutir um pouquinho de futebol. A gente sabe da sua tarefa, suas tarefas, né? Sempre estudando, se dedicando. Então agradecemos mais uma vez estar atendendo esse convite nosso. Obrigado, Caio. É que é isso. Nesse momento um pouquinho complicado, né? Um tempo de reflexões para todos nós. E, lógico, a gente está sempre estudando, isso independente do momento que a gente atravessa. Mas a gente vai administrando o tempo aí com a família, um pouco de atividade física para a gente não ficar parado, o corpo precisa estar em movimento, assistindo alguns jogos antigos aí que estão sendo reprisados em vários canais de televisão e, logicamente, que estudando, que é aquilo que a gente mais gosta e mais quer fazer nesse momento. Bacana, professor. É exatamente nessa pegada que a gente iniciou essa série de lives, né, para poder entreter também o público que está em casa, está nessa quarentena, poder criar conteúdo. Tem outras iniciativas iguais a nossas. E o que é importante, né, fomentar o conteúdo do futebol. Já fizemos com vários treinadores, alguns atletas. Hoje, mais cedo, fizemos com o Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol, e estamos fomentando um conteúdo muito bacana. Pois então, vamos começar a nossa pauta aqui. Eu preparei uma pauta com muito carinho, com muito conteúdo para a gente compartilhar. O senhor recebeu previamente. E Maravilha. logo de cara, já queria colocar com o senhor a questão do jogo posicional, né, que é muito discutido. Começou lá atrás na Holanda, né, com o Rinus Michels, aquela Copa que encantou todo mundo. Depois, o Né? Barcelona, o futebol total. Depois o Barcelona contratando inclusive o Cruyff, né, que depois como jogador, depois como treinador, o Van Gaal também da escola holandesa, depois o Guardiola, talvez aí um dos maiores mentores do jogo posicional. E é uma discussão que tem chegado no Brasil recentemente. O Jorge Sampaoli é um grande adepto dessa filosofia, né? E fica essa discussão, né, entre jogo posicional e jogo funcional, que é uma nomenclatura que é até criticada por alguns. Na semana passada o Leandro Zago esteve conosco aqui, deu uma criticada um pouco nessas novas nomenclaturas. E o jogo posicional é basicamente, né, a interação no espaço para depois interagir no tempo, né? O Guardiola fala que a ordem alimenta a espontaneidade, ou seja, primeiro ocupar o espaço para depois interagir no tempo. O senhor acha que os jogadores brasileiros, pelo fato de quererem estar sempre com a bola, sempre em participação do jogo, né? O Guardiola fala que o jogo posicional requer que o jogador abdique um pouco de estar sempre com a bola. Você acha que pode ser uma dificuldade de implementação do futebol brasileiro? Bom, Caio, eu acho que o jogo posicional, que eu gosto bastante, ele é um jogo essencialmente coletivo, né? E marcado por relações de oposição e de cooperação. Cooperação entre os seus comandados, a sua equipe, e oposição entre o adversário, né? Logicamente que você citou o Guardiola, mas tem outros grandes treinadores que usam o jogo posicional como tem o jogo posicional a sua maior marca, né? Maurício Sarri, que de um tempo para cá vem fazendo grande sucesso, Marcelo Bielsa também. Eu acho que passaram aqui, depois tiveram hoje está na Colômbia, que é o Osório, né? João Carlos Osório, que esteve na Colômbia, também joga, Antônio Conte, então são vários. Kik Setien do Barcelona, que estava no Betis, então são adeptos ao jogo posicional. E logicamente que para o jogo posicional ele funcionar, ele requer alguns princípios básicos, né? Eu entendo que a troca de passe constante para você desequilibrar o adversário e buscar a superioridade entre as linhas, principalmente do adversário, é um desses princípios. Ter amplitude e ter profundidade no campo. Alguns trabalham muito mais em cima de amplitude do que profundidade.
com falsos 9, com 9, como eles dizem, 9 de ofício, 9 corpulentos, como é utilizado mais aqui no continente sul-americano. E sempre o portador da bola tem um suporte, pelo menos um suporte para que ele consiga dar fluência no jogo, né? Então essa busca pela superioridade ela é constante, para criar espaços e jogadores livres naquele espaço, para depois ali haver uma mudança de ritmo, uma mudança de velocidade a partir do momento que você entende que você criou essa superioridade. Então, eu acho que o jogador brasileiro é totalmente capaz de fazer isso, totalmente capaz. O que me parece ser o grande dilema aqui no Brasil é realmente o compromisso para fazer isso, né? Entender que existe, como o próprio Guardiola fala, que você precisa se sacrificar às vezes e não ter tanto a bola. Isso é um compromisso que você tem que ter e que isso tem que ficar bem claro. Por isso a importância de você ter uma continuidade do trabalho, você ter o início e o meio e fim de trabalho, porque isso não são valores, porque isso eu acredito que são até valores que você vai incutindo na cabeça do seu atleta, que você adquire da noite para o dia, né? Alguns especialistas dizem que, até alguns livros, se eu não me engano, foi no livro do Klopp que eu li uma vez, acho que é ele mesmo, que são 150 horas de vídeo, de parte teórica, para que você, partindo do início de uma equipe que não faz, ou então não é habituada a fazer esse tipo de jogo, para que você adquira um mínimo de capacidade, né? Não é como andar de bicicleta, que você aprende a andar de bicicleta e nunca mais esquece. Exige comportamentos, né? Muitas das vezes um sacrifício muito maior. Então, é importante que isso se diga. Eu acho que o jogador brasileiro é capaz de fazer, e isso prova quando aqueles jogadores que vão para fora, muitos deles voltam, mas outros jogam em grandes equipes do futebol europeu e conseguem fazer com excelência. Então, eu acredito que está muito mais na questão do compromisso, e aí você tem que ter uma visão bem global do futebol, né? Porque não é simplesmente a bola e a capacidade técnica do jogador, é muito mais do que isso. São outras relações que você adquire com o seu plantel para que você realmente faça ele se enamorar, gostar, se seduzir por aquilo que você está passando, né? Interessante, professor. O senhor colocou a definição do jogo posicional como uma questão muito coletiva, né? O próprio Júlio Garganta fala muito isso, da questão de cooperação e oposição. E alguns outros estudiosos do futebol falam que tem alguns requisitos também, como você colocou, a amplitude, a profundidade, o jogo de posse, a triangulação, mas há quem diga também que isso por si só não define o jogo posicional, que o que definiria é aquela questão da busca pelo terceiro homem, ou seja, a triangulação tem um homem que é quem inicia a jogada, um segundo homem que eles falam que é um carregador de piano, né, que ele vai a proporcionar uma movimentação para encontrar esse terceiro homem, de preferência atrás da linha adversária. Como que você caracteriza exatamente um jogo posicional, assim, para quem é mais leigo, assim, na essência do jogo posicional, o que a gente pode caracterizar? A gente, como até o próprio professor Leandro Zago falou, a gente vai criando nomenclaturas, né? E logicamente que essas nomenclaturas elas vão ficando cada vez mais na boca do povo, na boca dos comentaristas, mas enfim, a triangulação, eu acho que nós brasileiros, com a nossa essência do futebol, a gente sabe muito bem o que é, né? Realmente entender que você precisa trabalhar coletivamente para, através desse primeiro apoio, você ter um jogador que se movimenta atrás da última linha. Então, como as linhas defensivas elas estão cada vez mais treinadas, organizadas, sistematizadas, é importante que você crie essa superioridade, muitas das vezes pelo jogo individual, que é um desequilíbrio tático, para que depois aconteça o desequilíbrio técnico. E eu acho que isso é muito importante que se pontue. Lógico que esses jogadores, coletivamente, se eles estiverem bastante organizados e bastante sistematizados, ela vai favorecer. E, logicamente, que uma equipe bem organizada faz com que todos os jogadores acabam se sobressaindo na parte técnica. Mas eu acredito que indo para o seu ponto especificamente, a posse de bola ela não é uma ferramenta, é uma ferramenta e não é o fim do jogo, né? Não é o fim. O jogo horizontal acaba acontecendo
para você deslocar o adversário para um lado e determinar a zona. Muitas das vezes, eu acredito que o jogador europeu está acostumado, porque são práticas que vêm desde as suas categorias de base, é fazer o preparo para o ataque. Muitas das vezes as linhas baixas, ela requer que você se prepare para você atacar no momento certo, né? Senão você corre o risco de perder a bola e tomar uma transição ofensiva do adversário, que elas estão cada vez melhores. Basta ver na última Copa do Mundo, na Rússia, boa parte dos gols que saíram de transições ofensivas entre 7 e 10 segundos. Muitos dos gols que saíram. E a outra o segundo índice maior de gols que saíram de posse de bola acima de 40 segundos. Ou seja, quem se determinou a fazer um jogo em cima de uma marcação mais baixa, fez com 40 segundos ou mais, ou seja, preparando o ataque, porque sabia que as grandes equipes, as grandes seleções, têm nos seus contra-ataques ou nos seus ataques diretos uma ferramenta quase que mortal. Hoje as grandes equipes, quando têm a oportunidade, elas vão e acabam definindo a jogada, né? Então eu acho que está muito em cima daquilo que eu falei para você, o suporte de ter um jogador da bola. O jogador da bola precisa pelo menos ter um suporte, mas normalmente o jogo posicional te coloca em 3, 4 opções de passes. E aí, a partir daí, uma sequência de operacionalização de jogadas e de infiltrações em espaços livres acaba criando o terceiro jogador. Fundamentalmente, criar o espaço não é o maior problema. O maior problema, ao meu modo de ver, é criar e saber aproveitar esse espaço. Por isso, essa preparação que eu enxergo no jogo posicional para poder criar esse momento. Interessante, professor. Levando essa pegada que o senhor tocou com relação às equipes muito compactas e encontrar o momento certo de romper a linha, e o ataque direto também é fundamental, e até citou a Copa do Mundo da Rússia, ficou muito visível. Eu queria que o senhor comentasse a relação de aspectos táticos do futebol com outros esportes. A gente tem, por exemplo, o handball, né, que tem aquela circulação lateral e esperando um momento certo de rompimento, e aí tem que ter uma característica talvez de muita velocidade, até um vigor físico maior. Isso ficou muito visível na Copa, principalmente, por exemplo, com a França, com o Pogba, né, que é um jogador forte, né, o Mbappé, que além de muito rápido também é muito forte. E também a questão da transição do ataque direto, que talvez seja uma influência, talvez, um aspecto talvez do basquete, aquele run and gun, né? Principalmente nas transições ofensivas. Como que você vê essa mescla de aspectos táticos do futebol com outros esportes? Se tem essa relação mesmo, se dá para buscar inspiração nos outros esportes? Não tem a menor dúvida. Acho que sempre os esportes coletivos trouxeram influência para o futebol, né? Em especial o basquete, principalmente no que tange as questões da marcação, os tipos de marcação, as trancas e os blocos que eram feitos nos garrafões, né, principalmente para jogadas de bola parada, e o handball, como você citou, nessa questão das transições. Eu sou oriundo do futsal, então como futsalonista eu entendo que há uma questão aí que para mim é básica na diferença. O que diferencia basicamente esses esportes, que é a quantidade, o número ilimitado de substituições, né? Hoje esses esportes mantêm um altíssimo nível e ritmo de jogo, pelo fato de ter uma quantidade ilimitada. Então é muito comum você observar times de defesa e times de ataque. O handball talvez isso fique bem mais claro. E o futsal também, de um tempo para cá, quando adotou essa regra de substituições ilimitadas, nós começamos a ver isso também. Inclusive, a primeira seleção que eu vi fazer isso foi a seleção russa, que ela tinha uma equipe que defendia, atacava e defendia, e outra que atacava, defendia e atacava. Ou seja, aquela que ela tinha uma equipe que era mais forte no ataque, ela conseguia fazer 2 ataques e uma defesa. E quem defendia melhor fazia 2 defesas e um ataque. Então era uma coisa assim bem metódica, e não sei se chega a esse ponto, né, hoje em dia, mas eu vejo que essa regra fez com que o futebol, os esportes coletivos
tivesse esse ritmo muito alto. O futebol, eu acho que ele caminha para isso. Hoje a gente vê equipes percorrendo, como equipe percorrendo 105 quilômetros, e hoje o 105 já é pouco. A gente tem equipes correndo 110 como equipe, outras 115, talvez a gente vai ver outras correndo aí próximo, porque há uma marcação muito forte, né, uma marcação muito alta, as equipes estão buscando uma marcação muito alta, e isso faz com que a demanda física, o esforço, a cooperação, ela seja sempre num ritmo muito alto, e a gente continua com as 3 substituições. Então eu vejo aí uma dificuldade e se busca. Eu acho que tem equipes muito experientes nesse sentido. Eu acho que o Flamengo hoje é o que mostra melhor isso para a gente. É uma equipe que marca muito forte, mas é notório em alguns momentos ele dá um passo atrás, não só para, fatalmente, muitas das vezes já com o placar a seu favor, ele traz o adversário um pouquinho para o seu campo, no meu ponto de vista, com 2 estratégias ali, de dar uma respirada e, ao mesmo tempo, com seus jogadores rápidos, Bruno Henrique, o Gabriel Barbosa, atacar a linha adversária. Então, assim, é um jogo de estratégia, vai sempre ser um jogo da estratégia. Não existe uma maneira apenas de vencer uma partida ou de vencer um campeonato. Isso está provado no mundo aí, principalmente aí com o Atlético de Madrid, que eu acho que é a principal referência nesse sentido. Mas independente da maneira como você buscar ou quiser fazer a sua equipe jogar, você tem que ser competente. Eu acho que essa é a maneira. Fazer com que os seus atletas comprem a sua ideia e seja competente, trabalhar para ser competente para aquilo. Zé, muito legal. Aproveitando essa citação com relação à equipe do Atlético de Madrid, deu uma certa polêmica recentemente a declaração do Klopp, né, que foi eliminado pelo Atlético e acabou falar, poxa, se for para jogar desse jeito, né? E assim, ficou curioso essa declaração dele, porque o que é jogar bem, né? O que é qualidade de jogo? Qualidade de jogo é necessariamente ter um jogo associativo, um jogo apoiado, ou uma equipe reativa também pode ter qualidade de jogo? E aí eu complemento a pergunta, o que é jogar bem para você? É cumprir aquele plano estabelecido ou realmente tem essa parte do espetáculo, de dar show, de um jogo ofensivo? Não tem a menor dúvida. Eu acho que a gente precisa trabalhar sempre pensando que o futebol é um entretenimento. Eu não me lembro agora qual foi o treinador que falou isso. O futebol ele vai viver em cima da beleza do jogo, né? Então, a gente nunca pode fugir disso. Lógico que você precisa ter uma equipe competente, capaz para fazer isso. E eu acho que o Atlético de Madrid mostrou isso. A gente não pode falar que o Atlético de Madrid usou essa forma para ganhar especificamente o Liverpool agora. Todos sabemos como o Atlético de Madrid joga, e isso não é de hoje. Está muito mais envolvido e relacionado a uma filosofia que a equipe do Atlético de Madrid tem, desde 2013, 2014, não me lembro agora quando o Simeone chegou. E esse jogo em cima de um sacrifício, de saber sofrer, de saber jogar em cima do desconforto, ou ser confortável no desconforto, eu acho até que é melhor assim, eles se sentem confortáveis sendo pressionado e trabalhando do jeito que foi, né? E não à toa chegaram a 2 vice-campeonatos de Champions, foi campeão de uma Liga UEFA, se eu não me engano, 2018, e além de um título espanhol 2013, 2014, se não me engano. Então, assim, é uma forma de jogar que nós conhecemos do Atlético de Madrid. E que sofreu um pouquinho de transição, um pouquinho de baque, quando perdeu principalmente o Griezmann. Ele perdeu uma temporada do Griezmann, tentou encontrar uma maneira diferente de jogar. Mesmo de longe, eu entendo que, vendo os jogos do Atlético de Madrid, eu percebo que o Simeone tentou fazer o time jogar de uma outra forma. Foi mal no campeonato espanhol, se não me engano, 5º ou 6º lugar. Também na Champions não acabou tendo sucesso, e ele volta para a maneira tradicional, como ele gosta de jogar, com 2 linhas de 4, mudando muito pouco as suas formas, mas com jogadores extremamente competentes naquilo que fazem. E eu vejo isso de longe, eu sinto isso. Os jogadores se sentem confortáveis da maneira que jogam.
pode ser que para a gente, e para mim especificamente, para o meu paladar de futebol, não seja o futebol mais agradável de se ver. Provavelmente o Klopp também não, e por isso essa maneira, né, essa maneira que ele encontrou essa frase que ele teve ali. De qualquer forma, eu não entendo que, pelo menos nesse ponto, eu que adoro ver o time do Klopp jogar, nesse ponto ele foi um mau perdedor, porque a equipe do Atlético de Madrid ainda foi mais do que muito competente, soube jogar os 2 jogos, e eu acho que a classificação foi extremamente merecida, e que bom que seja assim, porque mostra de forma bem evidente que não existe só uma maneira de jogar. Outro dia, um colega me falou desse jogo especificamente que você comenta, ele falou assim, eu acho que o Simeone teria dificuldade para jogar aqui, para atuar aqui no Brasil, porque do jeito que nós tratamos aqui quem joga um pouco mais reativo, ele não teria vida longa aqui. Mas lá no Atlético de Madrid, ele realmente é um personagem, ele é o modelo, ele é o sistema, ele é o projeto Atlético de Madrid. Hoje ninguém no mundo pode falar Atlético de Madrid sem citar o nome do Simeone, né? Então, assim, que bom que seja assim, porque acredito que o futebol fica mais gostoso sabendo que a gente pode ter estratégia diferente e que nós podemos vencer, seja ela qual for. Muito legal, Zé. Até aproveitando uma das perguntas aqui de um dos telespectadores nossos, ele pergunta qual o seu esquema favorito. Mas falando de sistema, né, tem até algumas pessoas falam que o nome sistema é melhor, outro esquema, porque sistema é uma coisa mais estática, né? O Guardiola fala que sistemas táticos são meros números de telefone, que muito mais importante do que eles são os princípios de jogo, estruturais, operacionais, os comportamentos que você vai colocar, seja um time com um jogo mais direto de progressão ao alvo, seja um jogo mais de conservação de posse, os princípios de amplitude, profundidade, cobertura ofensiva. Você concorda? Você acha que os sistemas táticos deixaram de ser uma referência principal de posicionamento e os princípios hoje devem ser priorizados na modelação da sua ideia de jogo, na operacionalização dela? Olha, claro, Caio, fundamentalmente eu concordo. São números, né? São números de sistemas, são números. Eu acho que o mais importante é fazer com que esses números, principalmente os setores do campo, se interajam de uma forma com que transforme a sua equipe em uma equipe quando a sua torcida ou seus adeptos ou quem quer que seja esteja vendo a sua equipe jogar, ela reconheça a sua equipe, né? A sua torcida, principalmente. A identidade, né? Exatamente, tem uma identidade. Eu, até citando, como você citou, o Guardiola, né? Ele, fazendo uma comparação, ele tinha um modelo muito claro e talvez que tenha mudado, eu acho que realmente foi a grande mudança do futebol na era moderna, que foi o seu Barcelona, e depois indo para o Bayern de Munique. Logicamente que ele não levou a posse de bola, o tic-tac, até que ele falava que não gostava de repetir, ou não gostava de usar junto ao Bayern de Munique, mas logicamente que em alguns momentos você via que havia um tic-tac, talvez com outra característica, mas havia, principalmente contra as equipes que marcavam mais baixo o Bayern de Munique. Mas ele conseguiu aliar, por isso eu acredito que ele é um treinador referência para mim, para muitos treinadores, porque ele conseguiu trazer muito da equipe do Barcelona e conseguiu fazer com que a equipe do Bayern, com o jogo vertical, com o jogo rápido, com os ataques rápidos do futebol alemão, ele fez isso com muita propriedade, né? Então, se você me perguntasse qual a equipe que marcou mais época, sem dúvida nenhuma, eu acho que quem marcou mais época foi o Barcelona. Mas qual a equipe que te agrada mais? Acredito que a equipe do Bayern me agradou muito mais de ver jogar, porque era o tempo todo criando situação de gol, com muitas transições, e não deixou de ter um jogo posicional, porque é uma coisa até que se contradiz um pouco, que o jogo posicional ele tira um pouco da verticalidade do jogo, mas ele conseguiu com maestria fazer isso. Por isso, eu achei que o trabalho dele foi muito mais interessante de se acompanhar no Bayern de Munique, porque ele conseguiu ter o jogo posicional e, ao mesmo tempo, trabalhar em um jogo vertical também.
Agora, o mais importante de sistema de jogo, eu acho que é você incutir no seu dia a dia um estilo de jogo. Eu acho que isso para mim é mais importante. O que eu diria de estilo de jogo? Uma equipe que seja intensa, uma equipe que seja comunicativa, uma equipe que seja agressiva, inteligente, forte, resistente, veloz, uma equipe solidária, competitiva. São vários aspectos que vão fazer vocês identificar essa equipe. Muitos desses aspectos até mais ligados à questão física, né? Apesar da gente ter o trabalho sistêmico todo envolvido, a gente não se divide ali, mas é importante que a sua equipe seja uma equipe física, resistente, veloz, porque hoje o futebol exige que o jogador seja inteligente, que ele tenha saúde e que ele seja técnico. Aí você encontra um jogador ideal, que inclusive você vai poder utilizar ele em uma ou mais funções. Então, na minha maneira de ver, independente se você encontra o 4-3-3, que é um modelo que eu gosto, também no 4-1-4-1, se você dividir em apenas 3 setores, seria o 4-3-3. Talvez seja um modelo que eu mais me identifique, mas principalmente na base, utilizei outras maneiras de jogar, já trabalhei com linha de 3 defensiva. Na base você tem uma possibilidade maior de trabalhar em cima desses experimentos e fazer com que o seu atleta mirim, o seu atleta juvenil ali experimente essas formas diferentes de jogar. Mas é mais importante, independente de você trabalhar com 3 homens atrás, 4 homens, 4 no meio, 3 no meio, você precisa ter um estilo de jogo. Bacana. Zé, recentemente me estranhou bastante o fato de algumas declarações de jogadores do Flamengo de conceitos que eles não tinham escutado antes, principalmente de bola coberta e descoberta que o Jorge Jesus, em tese, trouxe, né? Mas a gente sabe que talvez o que possa ter mudado é basicamente a nomenclatura, porque é uma ideia não tão nova, né? Como que você vê o trabalho desses dois conceitos? Numa equipe que tem uma tipologia de transição defensiva pós-perda, é mais difícil com a progressão de alvo mais rápida, é mais difícil implementar esse conceito de bola coberta e descoberta, e esse conceito é um conceito de organização defensiva ou ele já pode ser implementado na transição defensiva? E como treinar isso? Bem, quando você fala de defesa, é lógico que nós treinadores trabalhamos esses dois conceitos especificamente. Vejo que não foi um conceito, um aspecto, um comportamento trazido pelo Jorge Jesus. O que acontece é que a equipe dele executa muito bem. Isso aí, lógico, é mérito dos atletas e principalmente da sua comissão técnica, né? Do treinador e sua comissão técnica. Executa muito bem. Jogadores com uma capacidade muito boa, técnica, inteligente, e jogadores que passaram períodos importantes no futebol europeu, onde os conceitos táticos, de uma forma geral, são trabalhados há muito tempo de forma mais constante. Tive há pouco tempo participando, viajando por e conhecendo alguns trabalhos antes, principalmente, é bom que se diga, do coronavírus. Estive na Itália, acompanhei alguns trabalhos e isso ficou bem claro para mim. A grande diferença é que o jogo é eminentemente tático. Os trabalhos da semana são eminentemente em cima do desenvolvimento tático da sua equipe e também o confronto da próxima semana. E isso ficou para mim bem notório. Indo para a questão da defesa, eu acho que só aspecto importante. O Flamengo executa uma marcação zona pressionante, que em alguns momentos faz individual, principalmente ali numa subida de marcação. Os laterais eles acabam pegando individualmente. Encaixe rápido, né? Um encaixe rápido. Um zagueiro, de vez em quando, também sai para dar uma pegada um pouquinho mais à frente. Lógico que isso aí, dentro de uma sistemática e de um encaixe coletivo, onde, lógico, trabalhado, sincronizado, faz com que os adversários corram menos. Mas isso aí foi uma das falhas, né? O Flamengo tomou 2 gols muito parecidos, tanto do Liverpool quanto do River, desse encaixe ali, talvez do atleta ter saído da zona para poder fazer uma perseguição, não foi? Sim, mas especificamente do River ali, eu acredito que
o que aconteceu foi um pouquinho de um timezinho de encaixe dos dois homens dentro da área, né? Do Arão e do Gerson. Um timezinho, acabou a bola passando no meio da perna de um atleta e acabou desequilibrando, porque mesmo você está bem claro nesse mecanismo que o Flamengo faz de desencaixe ali do lateral, há uma cobertura por dentro dos dois volantes, Arão e o Gerson, ou seja, eu chamo isso de marcação emergencial, quando há um desequilíbrio, uma pane em algum movimento. Então, isso certamente também é trabalhada, mas, enfim, eu acho que o Flamengo faz uma marcação tipo uma zona pressionante, eles fecham muito bem a linha de passe, uma pressão muito forte à bola, pressionam muito essa bola e automaticamente faz com que o adversário coloque uma bola na última linha, mas muitas das vezes uma bola ruim, né? Um balão apagado, um balão japonês que faz com que a defesa, ou então até o próprio goleiro, faça a cobertura de uma forma mais tranquila. E uma vez que essa linha é batida, né? Como aconteceu nesse lance que você falou, rapidamente a equipe baixa para uma linha anterior e protege o centro da área. Então são as fases que eu vejo que a equipe do Flamengo faz muito bem quando ela está defensivamente. Eu não sei se eu já respondi a sua resposta, mas eu acho que a sua pergunta, perdão, mas eu acho que a questão da bola coberta e descoberta já é trabalhada por todos nós aqui, não foi o Jorge Jesus que trouxe para cá. O que eu acho é que a equipe dele faz com uma excelência praticamente perfeita e que os padrões que a gente vê aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, dificilmente ela é batida. Zé, quero mandar um abraço aqui para o Alexandre Lemos, foi treinador do Cruzeiro por muito tempo, hoje está no Red Bull Bragantino, está mandando um abraço para você. Ele está perguntando o que o senhor acha sobre o que falta para o futebol brasileiro para alcançarmos um alto rendimento tático, já que a grande maioria dos atletas falam que aprenderam a jogar jogar outro futebol a nível tático. Eu tenho certeza, um abraço para o Alexandre aí. Eu tenho certeza que o incômodo dele é o mesmo que o meu. Eu passei grande tempo nas categorias de base, assim como o Alexandre faz um trabalho de excelência, fez no Cruzeiro, agora está no Red Bull. A minha torcida sempre por ele. Isso incomoda a gente, porque a gente trabalha bastante, mas é o que eu te falo, eu acho que existem outros fatores, até culturais, que vão explicar isso para a gente, né? No Brasil, há uma valorização do eu, né? A gente aqui no Brasil, isso até indo para outras áreas da sociedade, nós precisamos de heróis. E a gente está vendo isso na nossa política. Precisou antigamente, está precisando agora, e provavelmente o próximo passo vai ser escolher outro herói para salvar o Brasil. E não é isso, cara. E não é isso. No futebol a gente também vê isso acontecer. Não é um jogador, não é uma pessoa apenas que vai decidir as coisas para uma equipe. O que vai realmente ser importante é a coletividade. E, logicamente, que quando a gente fala disso, eu acho que, volto lá no meu início, na minha primeira resposta para você, eu acho que realmente é o compromisso. É o compromisso. A gente poder fazer o jogador entender que o rendimento dele depende dos seus companheiros e vice-versa. Então, eu acho que quando a gente melhorar isso, tivermos esses jogadores querendo mais, entender que é preciso dar mais, não se contentar com uma simples conquista, querer sempre mais. Outro dia, eu acho que eu vou citar ele aqui, se eu estiver enganado, eu peço perdão. Acho que foi o próprio Leandro Zago que falou. O Cristiano Ronaldo quer conquistar a 7ª vez o título de melhor do mundo, por causa da camisa dele, ele quer. E outros teriam essa mesma disponibilidade, ou conquistariam uma vez e falaria, tá bom. Então, são esse pensamento, essa mentalidade que eu acho que precisa mudar. Os nossos jogadores são capazes, nós temos uma matéria-prima maravilhosa aqui no Brasil, e quando a gente conseguir sistematizar isso, é lógico que isso não é fácil, e as nossas referências forem referências realmente que façam a gente
entender que representa muita coisa, que ele é realmente um espelho para muita gente que está atrás, uma molecada que está ali, a gente pode dar um salto realmente. Isso a gente vê muito no futebol, principalmente no futebol europeu. Bacana, professor. Hoje as equipes valorizam muito a amplitude, né? Jogando sempre com dois extremos muito abertos ou dependendo com os laterais fazendo amplitude, os extremos por dentro. Como anular a amplitude? Muitas equipes têm adotado uma linha de 5, outras espaçando um pouco mais a linha de 4. Quais as vantagens e desvantagens em cada uma dessas medidas para anular a amplitude do adversário? Eu acho que parte muito para o sincronismo que você tem na sua linha de marcação, lá na frente. Se você consegue fazer com que o adversário não jogue de frente o tempo todo, com tempo de pensar, com tempo de observar e saber o que vai fazer com a bola, você já cria uma dificuldade muito grande para o seu adversário. Logicamente que a linha de 5 é uma alternativa. As duas equipes principais que eu acompanhei na Europa jogam com linha de 5. Na verdade, 3 equipes. E as 3 jogam com linha de 5. Atalanta, Inter de Milão e Lazio. As 3 jogam com linha de 5, as 3 fazem um futebol vistoso, ofensivo, mais a Atalanta, em segundo lugar a Lazio, e depois o Inter. Eles conseguem tirar um pouco dessa amplitude, mas eu acredito que é uma forma de jogar que tem algumas barreiras aqui no Brasil, né? Hoje, se você coloca uma equipe jogando com linha de 5, antes de você entrar em campo, muitas das pessoas já vão rotular você como defensivo, né? E essas 3 equipes que eu comentei aqui estão entre as 3 equipes no futebol italiano mais efetivas no ataque, com ataques mais positivos, e a Atalanta ainda é a terceiro ataque mais positivo da Europa. Só perde, se eu não me engano, para o Real Madrid e, se eu não me engano, para o Bayer Leverkusen, Barcelona. Então, ela é o terceiro ataque mais positivo. Mas quando você não consegue uma pressão ao portador da bola e você tira o lateral para marcar a sua amplitude, você abre espaço para os meias de infiltração do adversário jogar nas costas dos seus zagueiros, né? Então, eu vejo que se você não tem uma pressão muito forte, você tem que manter a linha de 4 bem compacta para você não dar o centro do jogo para o adversário e fazer com que os seus extremos trabalhem na recomposição. Logicamente que isso vai acabar desgastando muito esse jogador e fazendo que na recuperação de bola você não tenha tanta efetividade, a não ser que seja algum jogador muito capacitado fisicamente, que inclusive temos alguns, né? Mas acho que está muito mais da maneira como você consegue pressionar o portador da bola, incomodando ele, do que efetivamente você ter uma linha de 4 ou linha de 5. Logicamente que, já falando do jogo posicional, o adversário, se tem esse tipo de jogo posicional, ele já sabe que, independente de pressão ou sem pressão, ele vai ter o jogador lá do outro lado disposto a receber a bola e com possibilidade. Mas a pressão da bola vai tirar para ele talvez um pouco da precisão, e nessa bola um pouco menos precisa, você consegue balançar a defesa e recuperar essa bola. Bacana. Professor, passando agora por um pouco para a parte de liderança, né? Você tocou aí que eventualmente um treinador brasileiro jogar com a linha de 5 vai ser rotulado, e aí cabe à imprensa como um treinador mais defensivo, né? O Howard Wilkinson, treinador inglês, ele fala que trabalhar com a imprensa é como uma competição de dança, em que os juízes ficam caminhando no salão e dão um tapinha no seu ombro para você sair da pista. Como trazer a imprensa a seu favor e utilizar ela para ter um diálogo com o torcedor, né? Porque ela é o principal meio de você conversar com o torcedor do seu clube. Não tem a menor dúvida. Eu acho que a imprensa ela é fundamental e importantíssima em qualquer setor da vida. A imprensa, não é à toa, ela é chamada o quinto poder, né? O quarto poder, perdão. E porque realmente ela é fundamental. E eu acho que a grande crescida do esporte em geral, ela também ocorreu pelo marketing, pela divulgação, pela imprensa. Então, sem a imprensa, o esporte não teria o tamanho que tem
e o futebol especificamente aqui no nosso Brasil não teria o tamanho que tem. Eu, graças a Deus, não tenho problema, nunca tive problema com a imprensa, mas entendo que em alguns momentos ela precisa entender melhor que esses processos são processos lentos e que, por exemplo, o fato de o processo de transformação, e aí a gente vai dar nome aos bois para que isso possa ficar mais claro, né, para quem está ouvindo, e o fato de ter dado tão certo de forma tão rápida no Flamengo, eu acredito que não é a regra, é uma exceção, né? Então a gente precisa trabalhar próximo, eu acho que a imprensa precisa trabalhar próximo do clube, próximo do treinador, para que as ideias fiquem bem claras e para que ela consiga fazer uma leitura e uma passagem para o meio externo da forma mais real possível, né? Para que a torcida, lógico, aqui no Brasil, tudo vai ser, no final, vai ser linkado ao resultado. Isso é a nossa cultura. Não vejo em pouco tempo que isso mude. Mas, logicamente, que se você tiver uma comunicação clara, bastante efetiva, os problemas podem diminuir. Na verdade, até porque, na verdade, os grandes problemas no futebol acontecem ou por vaidade ou por falta de comunicação. Se você for ver, os grandes problemas do futebol estão relacionados a esses dois aspectos. Bacana. Professor, falando sobre a liderança e a mudança no intervalo, né? O Roberto Mantini, treinador italiano, ele fala que no intervalo é importante dos 15 minutos tirar 10 para os jogadores só descansar, sem falar nada, porque eles gastam muita energia durante o jogo. E nos últimos 5 minutos, realmente conversar sobre tática, mas sobretudo ele usa muito para ouvir os atletas. Queria saber de você, como que você trabalha seu intervalo de jogo? Claro que talvez o treinador tenha que dosar o número de informação, e eu já ouvi alguns treinadores falarem que no intervalo o mais importante é a última informação, que é aquela com que ele vai na cabeça, subir as escadas e voltar para o jogo. Ao longo da sua carreira, você já passou por grandes clubes, você mudou um pouco sua forma de lidar com o intervalo de um jogo profissional? Como que você trabalha isso? Bem, subindo do sub-20 do Flamengo para o profissional, a gente tinha mais ou menos uma rotina nos nossos 15 minutos. E, logicamente, que a experiência vai te mostrando, até porque os jogadores acabam tendo uma cultura de jogo, uma cultura de vivência, de experiências passadas muito maior no profissional, né? Se deparar com jogadores de 30, 34, 35 anos e com rodagem de Copa do Mundo, enfim, logicamente que a característica do vestiário muda. E com isso, certamente, eu mudei algumas coisas, mas de forma bem básica, a gente tem os primeiros 3 a 4 minutos com os atletas fazendo aquela primeira fase de recuperação, se hidratando. Depois, enquanto isso, eu estou em contato com meus analistas e com o meu auxiliar técnico, que já desceram, se for o caso, para me passar alguma coisa que tenha passado em branco. Logicamente que o ponto ajuda muito, porque a gente já chega no vestiário com aquilo que a gente quer falar já anotado, então já está bem claro, mas isso aí não passa de 3, 4 informações, porque eu acho que mais do que isso realmente confunde bastante. O jogador vem numa adrenalina muito alta, e certamente se você não filtrar as informações, você acaba confundindo muito mais o atleta. Então as informações precisam ser pontuais e caso não seja de cunho coletivo e sim individual, eu espero acabar e vou ao jogador individualmente para falar aquilo, ou setorialmente, para falar aquilo que eu penso. De qualquer forma, não tem como fazer muita coisa diferente disso. A gente, às vezes, buscando o intervalo de alguns jogos que as ferramentas apresentam para a gente, alguns colegas passando para a gente, eu vejo que não muda de uma forma geral, não muda muito o comportamento dos grandes treinadores com seus comandados. A não ser que realmente tenha ocorrido um primeiro tempo totalmente fora daquilo que foi traçado de estratégia, talvez ali uma palavra, de repente, muito mais de cunho psicológico do que técnico-tático possa
possa fazer mais a diferença. Bacana, professor. Ainda sobre liderança, o Carlo Ancelotti, ele fala que quando um atleta comete um erro, ele sabe que cometeu. E não adianta ir esbravejar de forma imediata com ele, porque ele acha que o atleta precisa de um tempo para refletir sozinho sobre aquilo. Ao mesmo tempo, o Alex Ferguson, né, treinador lendário do Manchester United, dizia que o maior gesto de lealdade do treinador com o jogador é demonstrar uma lealdade genuína quando o resto do mundo grita por sangue, né? Como que você lida com essa situação com seus atletas? Caio, eu também penso dessa forma. Eu sou um treinador, na minha maneira de enxergar, eu sou um cara muito fácil de lidar e muito transparente nas minhas reações. Eu não sei forçar ser um treinador que vou chutar a cadeira, que vou fazer alguma coisa. Eu não sei que isso seja uma reação muito particular, muito difícil um atleta meu ver isso, né, em mim. E eu acredito que a relação de uma equipe de futebol, ela passa por muitos aspectos que vão além do técnico, do tático, né? Então, o mais importante é você fazer o teu atleta acreditar em você. Porque a partir do momento que ele acredita em você e vê que você quer o bem dele e o bem da equipe, indifere da forma como você vai falar com ele. Porque às vezes não dá para você falar de forma mansa com o jogador, ele precisa ser realmente tomar essa colejada, né? E o grupo como um todo, né? Eu vejo como uma grande relação de amor o treinador com seus atletas. A partir do momento que você entra para uma equipe e que você está ali vivendo o seu dia a dia, eu me entrego totalmente ao clube, eu me entrego totalmente às raízes do seu clube, à torcida, e também, muito principalmente, aos jogadores, para tentar fazer com que eles entendam que eu estou ali de corpo e alma. Então, dessa forma, eu consigo extrair o que eu posso, o máximo deles. Eu acho que dessa forma é a maneira, isso é um tipo de liderança, nada contra e nem a favor de quem pensa diferente. Apenas é uma forma de liderança e isso vem comigo desde a minha época de futsal. Bacana. Professor, antes de eu fazer mais uma pergunta do Alexandre aqui, que eu achei bem interessante, ainda sobre autoconhecimento, um pouco de liderança, o técnico Brendan Rodgers afirma que a filosofia de um líder é tão importante que se ele se afastar dela, ele vai perder o seu verdadeiro eu, né? Como que você vê a importância da convicção do treinador nas suas ideias de jogo, né? De acreditar naquilo e para que o trabalho tenha êxito? Hoje eu conversava com um amigo que é do meio do futebol, está aí no nosso dia a dia, e eu falava exatamente sobre isso. E às vezes é uma coisa meio que insana, né? E nesses tempos de reclusão que a gente está em casa, a gente fica querendo buscar exatamente o limite. Eu vivi isso, principalmente nas primeiras experiências, entre convicção e teimosia, né? Muitas das vezes você tem convicção e as pessoas, né, que são importantes para aquele processo andar, vêm como teimosia. Mas, como eu falei para você, se eu fizer alguma coisa diferente da forma como eu trabalho, eu não vou me sentir à vontade. Então, eu escuto todos os colaboradores que estão ao meu lado, mas a última decisão ela é minha. E, logicamente, se me fizer convencer ou me mostrar e provar, principalmente através de estatística, de trabalho, de treinamento, de vídeo, não tem problema nenhum da gente alterar a nossa posição. Mas, de uma forma geral, o treinador é assim. Ele tem as suas convicções e ele só se afasta delas quando há realmente algum ato, alguma estatística, alguma coisa que te mostre ao contrário. Senão, ele segue com as suas convicções, porque, na verdade, ao final de tudo, dando certo ou não, é ele que vai ser rotulado em cima daquilo que ele escolheu, independente se foi uma ideia que partiu dele ou não. Lógico que quando você está em comissão técnica, em decisões difíceis que exijam reuniões, aquilo que for acordado é aquilo que vai valer.
Bacana, Zé. Antes da gente fazer essa última aqui do Alexandre, só para a gente pegar o assunto, o Arsene Wenger ele fala que um atleta desmotivado ele pode carregar o elenco inteiro para baixo, né? Ele diz que às vezes o atleta pode sucumbir à posição de vítima e tem habilidades de comunicação que são importantíssimas para o treinador nesse tipo de situação. Como que você lida com isso e se prepara para isso? Por isso que nessa questão a gente não pode falar apenas no futebol, né? No futebol, campo e bola. Você precisa estar cercado de pessoas capazes em outras áreas para te ajudar nesse momento. Concordo com a Arsene Wenger, porque qualquer ser humano que não se sinta motivado para fazer qualquer atividade, ele não vai dar seu máximo. E logicamente que quando você entra em competições, você está em grandes equipes, às vezes você dá o seu máximo e não é o suficiente. E às vezes você tem que tentar buscar tirar além do máximo do seu atleta. E logicamente se ele não se encontra bem em qualquer aspecto, dentro de uma forma sistêmica de você ver o jogo, ele não vai render. Então eu procuro estar bem cercado nos clubes que passei, sempre dei muita voz, dei muito empoderamento aos setores que compõem um setor de departamento de futebol, psicologia, assistente social, no caso mais a base, a fisioterapia, o departamento médico, são setores importantes, podem fazer um trabalho com o treinador e não simplesmente passar um relatório de forma nua e crua. É importante você saber como o atleta está fora de campo, quando ele está fazendo o seu regenerativo, quando ele está fazendo o seu aquecimento, quando ele está fazendo o seu tratamento médico caso ele esteja contundido. Tudo isso é importante. O segurança do clube que recebe o seu jogador, enfim, o roupeiro que dá a roupa lá para ele trabalhar, que também muitas das vezes tem uma forma muito mais leve de lidar com o jogador. É importante a gente ter todos entendendo que fazem parte de uma engrenagem e a partir daí você consegue antecipar alguns tipos de problemas. Nem todos nós conseguimos, mas certamente se você tem um ambiente propício para que isso ocorra, isso demanda tempo e o tempo para a gente é muito importante para você não só conhecer o jogador e o seu clube, você precisa reconhecer o jogador. Essa sílabazinha aí na frente é uma diferença muito grande. Então, quando você consegue ter isso, e não é à toa que no mundo os grandes trabalhos, eles vêm com trabalhos longos, né? Eles vêm com processos longos de trabalho. Quando você consegue isso, você está mais próximo nesse caso, de um jogador não estar muito bem psicologicamente, está passando por algum problema, desmotivado, você consegue antecipar esse tipo de problema também. Bacana. Professor, para a gente ir encerrando, a última pergunta aqui do Alexandre, ainda achei interessante, pertinente, com relação, como que você modifica seu trabalho em relação ao microciclo da semana, quando tem um jogo ou quando tem 2 jogos na semana? Como que você tem trabalhado isso? Quando tem um jogo na semana, é tudo aquilo que a gente quer, né? Fatalmente é o que a gente vê na literatura, o Alexandre sabe muito bem. A gente faz um trabalho onde as cargas são bem divididas e a gente tem, teoricamente, o pico do trabalho lá para o terceiro, quarto dia de trabalho, né? E depois vai descaindo um pouquinho para que você possa entrar no jogo nas suas condições melhores. Eu acho que vai muito mais da carga semanal, de maneira como você distribui aquela carga, aquela quilometragem, quantos quilômetros em alta intensidade, enfim. Isso vai muito em cima do que o treinador, o seu fisiologista, programaram, e logicamente que quando você tem 2 jogos por semana, você precisa administrar isso muito bem, mas não deixar de dar carga, porque senão você acaba destreinando. O grande problema para todos nós treinadores são aqueles atletas que não jogam, ou jogam pouco, né? Normalmente se distribui, ou se diz grupo 1, G1, G2 e G3, né? O time que jogou, o G2 é aquele time aquele grupo que foi para o banco, e o G3 é aquele que nem foi para o banco, né? Então, administrar essas cargas são importantes. Lógico que isso em conjunto com o seu departamento físico-fisiológico do clube faz com que você minimize erros
e você possa ter o máximo do atleta no seu todos os graus para os 2 jogos ou para os 3 jogos na semana. É uma matemática difícil, porque o trabalho é muito individual nesse sentido, você precisa saber como o jogador reage a um estímulo de jogo, tem jogadores, a maneira como a equipe joga, porque uma equipe pode ter, você precisa dia a dia estar discutindo isso, porque de repente você espera que a equipe tenha muita resistência no jogo no meio da semana e de repente ela não tem muita resistência, e aí você no dia seguinte não estava programado não fazer nada e você pode já começar a trabalhar muito bem o outro jogo. Então isso é uma questão muito individual, mas eu acho que está bem difundido isso na literatura aqui no Brasil também. A periodização tática ajudou muito nesse sentido. E logicamente que cada treinador com a sua forma de trabalhar consegue adequar, mas esses pontos, no meu modo de ver, são importantes para a gente observar. Perfeitamente, Zé. Muito obrigado. Já mais de 50 minutos de live, de um conteúdo bate-papo muito legal. Eu queria a gente poder também ficar mais tempo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, por ter tirado esse prazo aí para a gente estar batendo um papo. Obrigado mais uma vez, Zé. Caio, eu que te agradeço. Foi um prazer reencontrá-lo, saber que cada vez mais o Footclass está crescendo e a gente já teve a oportunidade de estar junto numa outra vez e vendo o trabalho que vocês têm feito em serviço do futebol brasileiro é muito legal. Conte sempre comigo, tá bom? Obrigado, professor. E para quem está na live, deixa o convite. Amanhã a gente vai ter uma live com o advogado Leonardo Máximo, intermediário de atletas, e vai estar falando sobre transferências, sobre as dificuldades do direito desportivo e também sobre um novo mercado que tem no esporte, que é os jogos eletrônicos e esportes. Para quem se interessar, aí amanhã às 19 horas. Mais uma vez, muito obrigado, Zé. Um grande abraço. Outro. Valeu. Tchau, tchau.